Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque realmente, Senhor, um dia em Tua presença é melhor que outro lugar. Nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que estar prestando nosso culto a Ele. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós podemos declarar isso, que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos suprido, Pai, tem cuidado de nós. Tem nos dado saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, nós andamos, Senhor Jesus, com a Tua presença, Senhor, dentro de nós, com o Teu Espírito, Pai. E estar, Senhor, na Tua presença é o nosso melhor lugar. Eu te agradeço por cada um que veio à noite, Senhor. Cada um que veio esta noite, Pai. Que possam receber de Ti, Pai. Que possam receber do Teu Espírito, Pai. Que os corações estejam abertos, Senhor. Que as mentes sejam alertas e atentas, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, amém? Obrigado, louvor. Aleluia. Você está bem? Sua semana foi boa? Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, podendo prestar o nosso culto com meus irmãos. Sabemos que o poder de Deus ele é derramado com uma intensidade quando nós estamos juntos, prestando o nosso culto ao Senhor, amém? Eu vou falar um pouco hoje a respeito de identidade, amém? E digamos que eu coloquei um tema. Não se esqueça da sua identidade, amém? E para começar, gostaria que vocês abrissem em Lucas 3, 21. Amém? Esse texto fala sobre o batismo de Jesus. E o 21, eu vou ler do 21 e 22. Amém? Minha versão é NVI, ok? Certinho. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Vimos aqui o momento que Jesus estava sendo batizado, que Deus ele afirmou a identidade de Jesus diante dos homens. E por que Deus fez isso? Porque havia uma espera pelo Messias. E o povo precisava ver essa confirmação de que o Messias havia chegado. E muitos que estavam ali viram isso acontecer, ouviram a voz, e o Senhor estava afirmando que aquele era o Messias que havia de chegar, que era o seu filho. Amém? Agora eu gostaria que nós abríssemos no próximo capítulo, Lucas 4, 3, versículo 3. Não, Lucas 4, versículo 3, amém? Aleluia. Nesse episódio aqui, Jesus estava em jejum, quer dizer, estava em 40 dias em jejum e foi para o deserto, e ele foi tentado por Satanás. E lá no versículo 3 diz assim: o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus repreendeu ele, né? Falando na palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem. E vamos para o versículo... versículo 9.
versículo 9, o diabo novamente falou para Jesus assim: o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui de baixo. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Por muitos anos eu ouvi essa ministração e eu achava que o diabo estava apenas tentando Jesus para que ele provasse ali que ele poderia meio que negar a Deus quando ele fosse fazer isso, fazer esses, digamos assim, milagres, né? Mas com o tempo eu vim aprendendo que, na verdade, Satanás ele estava querendo confrontar Jesus sobre sua identidade. E só que, se a gente vê lá no capítulo 3, no versículo 22 que a gente leu, Deus falou em alto e bom tom, né? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, o diabo não ouviu? Claro que ele ouviu. Ele estava ali. Ele também estava ali, porque o diabo ele tentou todo essa história, da história da igreja, da história do povo, contra aqueles que estavam se levantando como profetas, como homens de Deus. Então, ele estava tentando sobre a vida desses. Tipo, será ser esse? Porque o diabo não sabia quem era, quem viria. De quem o Messias viria. Então, quando veio Abraão, ele tentou contra Abraão, contra Jacó, contra Moisés e todos eles. E ele não sabia quem era. Mas quando veio Jesus, ele sabia quem Jesus era. Porque Deus estava tinha falado lá no batismo que ele era o filho dele. Então, o diabo foi até Jesus para confrontar na sua identidade. E, sabe, nós estamos vivendo os dias... Só um momento. Aleluia. Nós estamos vivendo os dias difíceis, assim, dias não difíceis que eu digo, mas tempos estranhos, né? De que a identidade das pessoas, as pessoas estão sem identidade, sabe? Principalmente jovens estão crescendo em uma sociedade onde não tem identidade. E eu nem falo só da questão da identidade que agora está sendo colocada em crédito, a identidade de gênero, né? Identidade biológica, né? Eu falo a respeito não só disso, porque isso é óbvio que não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com a palavra. Mas nós, como cristãos, o que tem acontecido, muitos cristãos têm perdido, na verdade, têm esquecido da sua identidade. E nós, como cristãos, não podemos esquecermos a nossa identidade, de quem nós somos em Cristo. E a maior investida do diabo nesses tempos é para roubar a nossa identidade em Cristo. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus nos fez uma nova criação. Sabe? Estamos diante de pessoas que não sabem para onde vão, mesmo estando dentro de uma igreja. Não sabem quem são, mesmo vindo a cultos. Sabe? E isso é algo muito triste. E o que mais me preocupa, eu não posso deixar de falar, estou no departamento infantil, e a gente tem se empenhado para ensinar as crianças quem elas são, sabe? Quem elas são em Cristo. Quem elas são? Que elas são menino é menino e menina é menina. Fora isso, não existe, entendeu? Mas, além disso, sabe, porque eu acho isso tão óbvio, porque eu não sei de que é essa frase, mas tem uma frase aí que diz aí, antiga, de que chegará um tempo em que a gente vai precisar dizer que a grama é verde. Chegamos nesse tempo. Menino é menino e menina é menina. Mas eu acredito que a gente tem que ir além disso. A gente tem que explicar para as crianças quem elas são em Cristo. Quem elas são, que elas também... não é porque elas são crianças que elas não vão receber tudo que Deus tem para elas. Então, sabe, a gente estar dentro da igreja não significa que nós não podemos esquecer. Sabe? Muitas vezes a gente esquece quando vem um problema. Eu falo isso até mesmo de mim. Sabe, no início do ano passado, eu tive depressão pós-parto. E eu passei por situações bem difíceis. Eu já testemunhei aqui antes, né? Eu vou só falar rapidinho. E,
sabe, nos momentos mais difíceis que eu passei, o diabo ele me confrontou muito na minha identidade. Ele falava coisas para mim, você tá louca, você vai morrer, você não vai sair dessa, sua filha vai ser criada com outras pessoas, sabe? O diabo fala coisas, eu não vou falar muito de tudo que ele falou, que eu não vou dar muito crédito para ele, ele já perdeu. Mas, sabe, ele confrontou muito a minha identidade. E isso foi algo que me marcou muito nesse período que eu passei. Então, por pouco período, eu comecei a ouvir essa voz, e eu comecei a esquecer de quem eu era, sabe? E eu fiquei pensando, Senhor, eu preciso de ajuda. Quando você, e já é uma dica, quando você estiver passando por uma situação que você não sabe o que fazer, procure ajuda. Amém? Procure ajuda do seu pastor, honre a vida do seu pastor, procure ajuda dele, nossos pastores, né? Honre a vida dos seus líderes, procure eles, peça uma ajuda também, se precisar, médica, no meu caso também. Mas, sabe, eu me apeguei primeiramente na palavra. Eu me apeguei e eu comecei, eu não sou isso. Sabe, eu não sou isso, Senhor, eu comecei a lembrar, porque até esquecer, eu tinha esquecido. Então, eu comecei a me lembrar daquilo que o Senhor tinha me entregado, e eu fui na palavra dele. E uma das coisas que saltou a mim foi essa história de Jesus, né? Essa passagem que Satanás tentou confrontar ele em sua identidade. E cada vez que o diabo vinha com algo ao meu pensamento, eu dizia, eu vou ser mentiroso, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Estou passando por isso, mas não vou ficar nisso. Amém, amados? Sempre declarando a palavra, eu uso a palavra nas minhas orações. E o diabo não teve vez e eu saí, amém? Mas foi importante eu ter uma base sobre quem eu sou em Cristo. E isso nós temos que ter em nós. Temos que saber quem nós somos em Cristo. Porque se o diabo conseguir nos deixar confusos na nossa identidade, ele vai conseguir que você não cumpra os propósitos de Deus na sua vida. Sabe, porque muitas vezes, quando a gente não sabe daquilo que Deus quer para a gente, não sabe a nossa identidade, não sabe do que nós somos feitos, não sabe o que Cristo fez por nós, nós também não vamos saber aquilo que Deus quer para cumprir o plano dele na nossa vida, amém? Amém, aleluia. Sabe, muitas vezes a gente passa também um período, a gente está vendo no mundo também, por mais que pessoas não venham para a igreja, mas as pessoas elas querem se determinar, querem se identificar, na verdade, pelos seus títulos. Sabe, sou advogado, eu sou médico, eu sou isso, nenhum problema com isso, amém, amados? Mas não podemos basear nossa vida com quem nós somos profissionalmente, sabe? Com o que nós temos, se nós temos... o que nós vamos ter, isso é lícito, Deus ele já vai te dar, mas a palavra é bem clara sobre isso, que ele fala para nós buscarmos primeiro o seu reino, e as outras coisas serão acrescentadas, amém? Deus ele não tem problema com o nosso crescimento, ele não tem problema com o nosso sucesso, sabe? A palavra dele já nos dá isso, mas quando essas coisas estão à frente daquilo que Deus quer dar para nós, que não venha daquilo que nós sabemos quem somos em Cristo, então isso é um problema. Nós temos que saber quem nós somos criados em Cristo, que somos a imagem e semelhança de Deus, e que Deus, ele se importou com nós, ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós, porque ele viu o nosso valor, amém? Vamos abrir em Efésios 1, versículo 4 e 5. Aleluia. Amém? Eu vou ler. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito para a sua verdade. Amém, amados? Nós fomos escolhidos para sermos filhos, somos adotados pelo Senhor para sermos filhos. Então foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser filho, para ser o filho de Deus, amado do Pai. E Ele nos escolheu. Aqui na sua palavra diz... Aleluia. Na sua palavra diz claramente que Ele nos escolheu antes mesmo da criação do mundo. Sabe, isso é tão poderoso nós entendermos que Deus ele tem nos chamado. Foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele. Amém? E, sabe, a falta de entendimento de quem nós somos no Senhor vai nos colocar no modo de aceleração. O que nós temos visto na igreja, infelizmente, é pessoas que estão se amoldando ao mundo. Isso é um erro. Eu estou vendo ultimamente pessoas que estão ouvindo pessoas que não são crentes. Conselho de gente que não é crente. Amados, que não seja assim conosco, amém? Que nós venhamos, a palavra já disse, não nos amodeis como neste mundo, como as pessoas do mundo. Mas nós temos que sermos como o Senhor Jesus, amém? É importante que reavivemos em nosso coração, porque fomos chamados para um relacionamento com o Pai. Fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. Porque eu sempre vou falar da minha família, amém? E eu sempre vou falar assim, das coisas que eu passo no cotidiano que me ensinam muito. E eu estava com a minha filha em casa e a gente estava bem cansada, a gente está fazendo rema. Aí ontem... a gente chegou bem tarde, aí eu falei assim, vamos orar para dormir. Só que foi bem tarde, aí ela, tá bom, deixa que eu oro. Pai, não, Jesus, eu, eita, não, automático assim. Não, aí eu falei assim para ela, você conversa assim com seu pai? Aí ela, não. Falei, por que você acha que tem que conversar assim com Deus? Sabe, a gente não pode chegar diante de Deus de uma forma automática, porque Deus quer relacionamento de pai e filho, amém? Então... Se você com seu pai, ou também fomos chamados para relacionamento entre pessoas. Então, se você com sua família não conversa, sabe, de forma automática com seu esposo, com seu pai, com sua mãe, então por que com Deus vão ser assim? Não, nós somos filhos, e filho conversa com o pai, filho fala com o pai todo dia, passa pela porta, oi pai, oi mãe, chega do trabalho, o pai chega, o filho abraça. Então, Deus quer esse relacionamento com a gente, sabe? Deus nos chamou para esse íntimo relacionamento, muito além do que nós podemos ter neste mundo. Podemos ter todas as coisas, Deus já nos deu, só que nós temos que ansiar por esse relacionamento, amém? E uma das coisas que também eu tenho visto por trabalhar com crianças é que nós como pais e mães, nós temos que ensinar nossos filhos em casa a identidade deles. Ensine tudo. Sabe, eu ouvi dizer que você só ensina para o filho uma questão de... Tem muitos pais que ficam meio constrangidos de falar a questão quando o filho começa a perguntar como eu fui feito. Todo mundo vai passar por isso. Mas sabe, a Bíblia explica sobre isso. Não tenha medo, use a palavra. E sabe, use a biologia, né, Nelly? Use a biologia, pegue a imagem. Por que a professora pega a imagem da anatomia todinha do corpo, ensina, e os pais não podem ensinar? Então, assim, amados, mas só que a gente pode ensinar à luz da palavra, amém? Então, desde a questão que estão querendo... Porque é tão assim, para mim é tão estranho eu ter que ensinar para minha filha que ela é menina e sempre será menina, mas eu ensinei, esses dias eu tive que acelerar as coisas com a minha filha, porque eu vi que o mundo estava acelerando na cabecinha dela. Misericórdia, a menina tem 7 anos, só que isso ela estava com 6, foi lá para janeiro. Então, eu pensei assim, tá na hora de falar sobre isso. Eu não vou esperar ela me perguntar. Assim, eu vou esperar a outra pessoa vir colocar.
eu abri a palavra em Gênesis e mostrei para ela. O Senhor criou homem e mulher, filha. Tá vendo? Eu já tinha falado com ela sobre isso, só que dessa vez eu tive que falar mesmo. Olha, o Senhor criou o homem e a mulher para eles se casarem, para eles ficarem juntos, sabe? Mostrei a anatomia do corpo. Então, assim, amados pais e mães, não tenham medo de ensinar através da palavra que homem e mulher têm filhos. Amém? E que isso é lícito e é correto. E que Deus fez isso, que Deus fez homem e mulher para se juntarem em união, em casamento, terem filhos, mas isso num casamento. Eu tive que ensinar isso para minha filha e eu pensei assim, não, eu acho que eu só vou ensinar isso lá para os novos. Não, eu tive que ensinar logo, porque eu vi que alguém falou algo para ela e a partir do momento que algo falou a ela, deturpado com a palavra, eu corri. Porque você, na sua casa, tem que ser o primeiro a falar a identidade dele, de gênero, o que é correto no casamento, o que não é correto fora do casamento. Então, sabe, eu comecei a explicar a ela e algumas coisas ela ficou meio sorrindo. Mas, sabe, você tem que ensinar o certo para quando... Eu falei assim para ela, eu estou te ensinando como é o certo. Sabe para quê? Porque se alguém vir dizendo isso, vai dizer, isso está errado. Porque minha mãe me ensinou assim. E minha mãe me ensinou na palavra. Então, amado, sabe, eu te estimulo a você começar a perceber seu filho, sua filha, e ensinar, sabe, a identidade dele em Cristo. Não tenha medo de ensinar sobre sexualidade. Sabe, porque sexualidade não é a questão só de como os bebês nascem. A sexualidade é você dizer para ele, filho, homem, nasceu homem, sempre será homem. Mulher, nasceu mulher, sempre será mulher. Então, aí você vai além. Você começa a ensinar para ele quem ele é em Cristo. Sabe? Que ele tem que nascer de novo. Que ele precisa se arrepender de seus pecados. E, de novo, uma situação em casa. Foi antes de ontem. Desde que minha filha nasceu, eu trago ela para a igreja, eu ensino, e várias vezes ela já aceitou Jesus. Pai é filho de crente assim, aceita direto, né? Porque uma hora ele vai entender. E sabe, essa semana minha filha estava com um comportamento muito estranho, muito diferente daquilo que eu venho ensinando. E isso é um alerta também. Nós temos que observar nossos filhos. Sabe? Observar quando as coisas não estão conforme o que a palavra diz que era para eles estar. E aí, eu já conheço o comportamento da minha filha e eu falei, filha, por que você está assim? Eu não estou entendendo, porque você está, sabe? E aí ela falou assim, não, porque eu estou só pecando, porque eu só estou pecando, porque eu só peco. Eu falei, filha, vem cá, você precisa se arrepender dos seus pecados. Vão aceitar Jesus, mas eu já aceitei. Aí ela, não, agora... Eu entendo que agora você precisa, de fato, aceitar Jesus. Sabe, amados, o Senhor falou comigo que ela precisava aceitar Jesus. Eu senti no Espírito que ela precisava aceitar, de fato, Jesus. E eu creio que dessa vez ela entendeu. Ela recebeu, ela teve um momento de arrependimento. Nós tivemos um momento em que Deus nos ensinou tantas coisas, sabe? E não precisou de muita coisa, só precisou da palavra. Amém? Então... Pai e mãe, não deixe seu filho aprender as coisas lá no mundo primeiro. Ensine para ele em casa antes. Ensine para ele quem ele é na sociedade. Porque, assim, o que nós temos visto, infelizmente, é pais criando os filhos para serem boas pessoas, bons humanos, digamos assim. Mas... isso é legal, é bom, claro, tem que ser uma boa pessoa, tem que ser uma pessoa prestativa, amorosa, gentil, educada, claro, mas nós como cristãos temos que ir além disso, porque a palavra ela é clara sobre o que nós temos que ensinar ao nosso filho no caminho. Então, o caminho, ele não é só a questão social, ele é o caminho do Senhor, amém? E muito do que a gente tem visto são pessoas que estão se amoldando àquilo que elas veem em redes sociais. Então, às vezes, a gente sempre vê que tem modinhas, né?
tem moda, tem estilo, tem não sei o quê. Agora é um tal de cringe. Eu sei lá, eu só sei que eu sou isso aí. Gente, é umas coisas assim tão bobas que as pessoas têm se envolvido e têm se colocado. Porque assim, desde que a gente é gente, a gente sempre quis se colocar num grupinho, não é verdade? Sempre a gente quis ser aceito. Porque ninguém quer ser rejeitado, não é verdade? Ninguém quer ser rejeitado. Mas eu dou outro testemunho. Quando eu era adolescente, eu quis me enquadrar em vários, como é que fala? Várias tribos, isso. E sabe, eu acho que eu passei por tudo. Mas eu nunca me achei. E eu sempre fui o quê? Cristã. Eu nasci no Evangelho, minha família me levou, eu era bebê. Mas eu nunca tive um relacionamento com Jesus. E por causa eu ouvia falar de Jesus. Mas, sabe, todas as vezes que tinha alguém com uma tribuzinha diferente, eu queria estar nessa tribo. Sabe, mas isso nunca me revelou a minha verdadeira identidade. E no passar dos anos, graças a Deus, eu fui conhecendo de verdade a Jesus, porque eu comecei a conhecer o Pai através de Jesus. Eu fui começando a conhecer quem Ele era, o que Ele tinha feito por mim. Então, isso foi trazendo uma revelação de quem eu era, a minha identidade. E a gente vê muitos jovens assim, perdidos, querendo se enquadrar, né? Querendo se enquadrar numa tribo, querendo se enquadrar no clã. Mas, principalmente os nossos jovens da igreja, né? Os jovens do corpo de Cristo em geral. Nós que já estamos mais tempo, nós que já temos experiências com o Senhor, nós não podemos nos amoldar a nenhum tipo de tribo. Porque Deus, Ele nos chamou para sermos únicos. Sabe? Nós, seres humanos, somos únicos. Nós não somos cópias. Deus, nós não temos que... eu sou dessa tribo, eu sou dessa. Não, nós somos do Senhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, amém? Sabe, a única pessoa que nós temos que ser cópia é dEle próprio. Nós vivemos num mundo de influências digitais e que tem, sabe, carregado milhões de pessoas para se enquadrar na sua vidinha. É muito triste você ver cristãos indo nesse caminho. Então, quando eu começo a perceber assim, eu fico, Senhor, o que é essa pessoa? Por que essa pessoa está seguindo esse tipo de pessoa? Sabe? Porque, gente, quem não me agrega ao Senhor, eu não sigo. Amém? Então, nós temos que começar a entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Porque nossa identidade é celestial, amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, para construir uma identidade, leva muito tempo, leva trabalho. Sabe, para construir... As pessoas, quando elas querem entrar num grupinho, leva tempo para elas realmente se conhecerem. E muitas vezes passam anos e anos e ainda não se conheceram. Sabe? Porque basearam o seu conhecimento, a sua identidade naquele grupo e não no Senhor. E isso eu não estou falando das pessoas do mundo, amém? Eu estou falando de crente. Eu estou falando de gente que vai para a igreja, que foi como eu, que ia para a igreja, que ouvia a palavra, mas não se aprofundava. E eu passei anos e mais anos e mais anos, sabe? Até eu decidi conhecer a Cristo verdadeiramente, ter aquilo que Ele me chamou para fazer, para ter, que era o relacionamento com Ele, amém? Sabe, a vontade de Deus está sempre relacionada ao seu caráter. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para reproduzirmos quem Ele é aqui na terra. Nós somos o sal da terra, amém? O Senhor disse que nós somos o sal da terra. Nós podemos até abrir em Mateus 5.
Mateus 5, 13 e 14. Aleluia. Amém? Mateus 5, 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perde o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Sabe, amados, nós somos o sal da terra. O sal, ele só serve para salgar. Se a gente colocar demais, vai estragar a comida, não é verdade? Vai estragar a comida, amém? E a luz, nós somos a luz do mundo. Nós não podemos viver escondidos. Nós temos que ser a luz, sabe? Muitas vezes o mundo ele tem atraído o povo de Deus e o povo de Deus tem sido luzes apagadas. E você tem que ser luz, mas é uma luz que acende, amém? Uma luz que acende na escuridão, amém? Nós fomos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Fomos colocados como os reis e sacerdotes. Fazemos parte de um novo reino. Fazemos parte de um novo reino. Que reino é esse? O reino de Deus, amém? Vamos abrir em 1 Pedro 2 e 9. Aleluia. Primeira Pedro 2 e 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdócio, você entende? Amém? Exclusivo. O que mais me salta aos olhos, eu amo este versículo, mas o que mais me salta aos olhos é essa frase, exclusivo de Deus. Você sabe que é uma coisa exclusiva, uma coisa prime, uma coisa VIP? Toda vez que você vai em algum lugar que fala assim, você é prime, você é VIP, você é exclusivo, você fica num lugar qualquer? Então, amados, nós somos exclusivos de Deus, nós somos primes dele, amém? Aleluia. Você se alegra com isso? Aleluia. Nós estamos em um lugar de trevas e Deus nos colocou em outro lugar, no reino do seu Filho amado. Não fazemos mais parte de onde éramos. Nós éramos escravos do pecado, obscurecidos no nosso entendimento. Amém? Vamos abrir em Colossenses 1:13. Aleluia. Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe, eu acho esse versículo incrível também. Na verdade, a Bíblia é maravilhosa, né, gente? Mas eu peguei uns versículos para mim botar na minha parede para eu não esquecer. Sabe? Tem coisas que a gente não pode esquecer de fazer de quando a gente aceitou Jesus. Eu acho que todo mundo já fez isso, colocava versículos na parede para não esquecer. A gente não pode deixar de fazer essas coisas. A gente tem que colocar a palavra nos nossos olhos, onde que a gente está, na geladeira, no quarto, em todo lugar. Eu lembro uma vez que uma professora minha disse que era para a gente aprender a tabuada e ela disse que a gente tinha que colocar tabuada em todo canto, até no banheiro. E eu coloquei. Então a palavra tem que ser assim também, amados. A gente não pode deixar de viver as coisas que a gente fazia assim que a gente aceitou Jesus. Então, o que a palavra diz sobre nós é que ele nos resgatou do domínio das trevas. E para por aí, não, porque se ele só tivesse nos resgatado do domínio das trevas, já estava bom demais. Amém? Mas a Bíblia diz que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Aleluia! Você pode dar um aleluia, você pode celebrar. Você foi tirado, nós fomos tirados do reino das trevas, nós estávamos condenados, mas o Pai nos tirou, ele nos deu uma identidade, nos deu identidade de filhos. Amém? Aleluia!
Obrigado, Senhor. Não andamos mais tropeçando, porque Ele possibilitou andarmos por caminhos aplanados, para cumprirmos tudo aquilo que está proposto para nós através da salvação. Aleluia, amém, amados? Não podemos mais andar, sabe, tortuosos. Eu sei que há dias difíceis, eu passei por dias tenebrosos. De fato, depressão, parece que você está num buraco, sabe, um buraco profundo, é um negócio estranho. É um negócio da mente que não dá para entender. Mas, sabe, Deus tira você de qualquer buraco. Amém? Sabe? Qualquer coisa que você esteja passando, você pode falar, mas eu estou passando por coisa pior. Deus tira também. Sabe? Deus te tira, Deus te coloca. E se você que não aceitou Jesus, você está assistindo em casa, você que está ouvindo, você que não aceitou Jesus, você pode ter isso também. Você aceitando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele pode também te resgatar do domínio das trevas, porque aqueles que não estão em Cristo, aqueles que são em Cristo, nova criatura é. Então, toda vez que eu vejo um versículo, eu vejo uma promessa do Senhor, eu sempre gosto de olhar também o outro lado. Porque se fala assim, se nós estamos em Cristo, nova criatura somos, não é verdade? Então, quem não está em Cristo? Então, se nós não estamos, quem está em Cristo, nova criatura é quem não está em Cristo. Eu sempre falo para minha filha, o versículo de Efésios 6:1. Aí eu falo assim para ela, obedeça a teu pai e tua mãe, filha. Para quê? Para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Aí eu falo assim, porque se tudo te vai bem quando tu obedece, então quando tu desobedece, o que acontece? Tudo te vai mal. Você não quer isso para você. Então sempre eu procuro ensinar, tanto minha filha, quanto quando eu dou as aulas para as crianças, sabe, o outro lado também. Porque a gente não pode ocultar das crianças, ou até mesmo, sabe, de uma outra pessoa que você for falar de Cristo, as outras coisas. Sabe, amado? Temos que levar o amor de Deus, temos que levar que Cristo nos resgatou, nos tirou do império das trevas, mas, de fato, a gente também tem que trazer um pouco sobre a outra realidade, de que quem não está em Cristo, entendeu? A gente tem que falar mais sobre o inferno, eu acredito. Eu falo, sabe, sobre muitas coisas na minha casa, com a minha filha. Eu sempre falo minha filha, gente, porque minha filha é minha discípula. Então, entenda isso. Seu filho é seu discípulo. Ele tem que ser discipulado por você. Seu filho, sua filha, tem que ser discipulado por você. Então, assim, a minha casa é o meu ministério primeiro. Então, por isso que eu sempre vou falar da minha casa, amém? Então, assim, quando sempre eu falo sobre algo da palavra, eu sempre procuro ver o outro lado. Se há bênçãos, e o que tem se não fizer isso? Porque não que eu quero que ela ande em condenação, não é isso. É que eu quero que ela saiba a verdade da palavra. A palavra ela não nos oculta aquilo que vai acontecer se nós não fizermos, se nós não obedecermos os mandamentos, amém? Então é isso. Nós viemos andar no propósito que o Senhor nos chamou, que primeiramente foi para termos um relacionamento com Ele. Ele nos resgatou, não foi só para que nós venhamos pregar, para que nós venhamos ter coisas, para que nós venhamos ser abençoados, para que nós venhamos ter uma família. Não. Isso é lícito, isso é certo, mas o Senhor nos chamou primeiramente para um relacionamento com Ele. Ele nos adotou como filhos, para termos relacionamento com Ele, porque pai tem relacionamento com o filho. Amém? Eu não acredito que você não tenha relacionamento com o seu filho. Tem, amado, nós temos com o pai, com a mãe, com o irmão. Independente se é um bom relacionamento ou não, Deus está te chamando para um relacionamento. Amém? Sabe, muitas vezes também no mundo nós vemos um grupo que quer se encaixar nos exageros. E sabe que não é errado você ter o seu estilo. Nós não estamos falando aqui de estilo, de roupa, de nada, porque nós como cristãos sabemos como devemos andar, não é verdade? Amém? Não vamos falar de roupa. Amém? Mas
O mundo às vezes está clamando, as pessoas estão clamando por atenção, para a sua identidade, mas muitas vezes é só por fora, é só um estereotipo. Às vezes a pessoa tem um cabelo de uma cor, não é nem porque ela quer aquilo, é porque ela quer se enquadrar, porque ela quer chamar atenção. Às vezes é por rebeldia, às vezes alguma coisa acontece em casa. E não tô nem dizendo que isso é errado. Porque se nós vemos na Bíblia, existia um cara bem louco, que ele tinha dreads, que ele usava couro, e que ele comia gafanhoto. Quem era? Vamos abrir lá em João 1. João 1, 19, 23. Amém? Eu vou ler logo. 19. Este foi o testemunho de João, quando Não é isso. Espera aí. É João 1, 19. João aqui, ele não é essa parte que fala sobre o tipo, a forma dele física. Mas aqui João sabia muito bem, independente da imagem dele, para que ele nasceu. João 1 e 23. Não, João 1, 19. Ai, meu Deus, espera aí. João 1, 24. Amém, achei. João 1, 24 e 26. E 27. Amém? Sabe? Amém? Aí alguns fariseus tinham enviado interrogando João, né? Então, por que você batiza, se não é o Cristo, e nem Elias, e nem o profeta? João sabia exatamente quem ele era, e ele respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês há alguém que vocês não conhecem, e ele é aquele que vem depois de mim. E eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Amém? Ele sabia, perguntaram para ele: você é Elias, você é o profeta, você é o Cristo, você é o Messias? E ele: não, eu sou só a voz que... Essa parte que eu não anotei, era esse versículo. Eu sou a voz que clama no deserto. Sabe, ele veio, ele sabe para que ele nasceu. João sabe para que ele nasceu, que foi para vir anunciar, anteceder a Cristo. Então, independente de quem você, do seu estilo, independente se você usa roupa tal, mais uma roupa que tem... É o 23 mesmo, né? Eu botei 23. Pronto, é o 23. João respondeu. Eles perguntaram para ele. No 21. E então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama do deserto. Façam um caminho reto ao Senhor. Sabe, João sabia para que ele foi chamado. João sabia a identidade dele. Ele sabia que ele nasceu para um propósito, ele nasceu para uma missão, que foi para anunciar, anteceder e anunciar a chegada do Messias. Amém? Então, que nós vamos colocar no nosso coração as verdades do Senhor, que ele nos criou para sermos filhos, amados do Pai. O louvor pode vir, amém? Amados do Pai, feitos à imagem e semelhança dele. Sabe, nós devemos entender que o Senhor, ele tem levantado uma geração em que sabe o que é, que sabe para que foi chamada. Sabe, a imagem e semelhança do Pai, um Pai de amor, um Pai que
que veio para resgatar, um Pai que veio para tirar do pecado, do lamaçal do pecado. E nós, como cristãos, temos que ter a nossa identidade fixa e firmada para que nós possamos ir lá no mundo e mostrar que nós temos a identidade, que nós temos um Pai e que esse Pai, Ele também pode resgatar as pessoas, amém? Então, eu queria que o louvor cantasse uma canção. E eu queria que você ficasse, se você puder ficar de pé, para nós adorarmos um pouco e entender o que você é em Cristo. Você é filho, você é amado. Nós somos chamados para sermos filhos e termos relacionamento com Ele. Resumindo, é sobre isso, para isso que você nasceu. O propósito, a sua missão, você pode saber isso no Senhor, na sua busca diária com Ele. Você pode descobrir o seu propósito, o seu chamado, aquilo que você está fazendo. Continue onde você está e baixe sua cabeça, adore ao Senhor, ouça essa canção. Se você conhece, pode cantar também, amém? Aleluia.